Os dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bom com vocês? Tudo bom com você? É com você mesmo que eu tô falando? Eu tinha mandado você calar a boca, mas você pode falar agora? Você é eu? Uhum. Eu tô bem. Então tá bom. É isso aí, gente. Quando eu calar a boca, depois... Que eu mandei porque... Você tá falando com os ouvintes? Não, eles eu nunca vou mandar. Agora você eu Não, vou. você perguntando se eles estão bem. Não, perguntei. É que você não tava então prestando atenção? Além disso, não tava prestando atenção? Eu tava gravando o programa. Ai, mas qual é a dificuldade de apertar o botãozinho? É muito trabalho, Luciana. Deveria ser feito mais fácil essas coisas. Ah, sim, mais fácil que apertar um botão. Isso aí. Grila. Mas e aí? Então hoje a gente tá aqui pra gravar o programinha. Olha só. Qual é o tema do programinha de hoje? O Caminho Dourado. A gente vai ter convidado pra gravar o programinha de hoje. Sim, e ela vai explicar o tema. Mas antes disso, vamos falar que em junho vai ter... Festa junina. Também. Olha, mas eu prefiro delícia. falar que vai ter o Anime Friends e a gente vai estar lá. Porque a gente vai estar cheio de produto novo e coisa nova que não vai entrar na loja antes do evento. Vou procurar aqui o dia direitinho. Isso, pega a data. E aí, um monte de coisa que não vai estar na loja antes do evento, gente. Então, se vocês forem pro evento, vocês vão gostar bastante. E procurem a gente lá. Vai ser bem divertido. 10 de julho, Luciana. Julho. Nho é festa junina. Julho é julina. É diferente. Julho, porque se fosse junho eu já ia estar desesperada que o meu material não ia chegar, né? Isso, é férias das crianças. Isso, então, gente, esquece que eu falei, 9 e 10 de julho vai ter o Anime Friends. Se você for, procura a gente lá no Artists Alley. Vai. Que estaremos lá com várias novidades. Não leve Covid pra gente, não, pelo amor de Deus. Só leve dinheiro. Mas eles vão ter que estar de máscara, todo mundo tem que estar de máscara. Vai ser obrigatório. Não vai poder entrar no evento sem. Então, a parte que eu mais gosto de ver os cosplay de máscara. Eu gosto do dinheiro. Fica sensacional. Mas dinheiro nunca é garantido, meu filho. Cosplay é. É verdade, cosplay sempre tem. E cosplay nunca tem dinheiro também. É porque não tem bolso. Verdade, essa é a desculpa desde 1990. Então, pessoal, se vocês forem, dá uma passadinha lá, procura a gente, que vai ser muito legal poder conhecer vocês. Eu tava pensando, Lu? A gente poderia levar uns adesivos. Quem falasse lá que ouviu o podcast, ganhava o adesivo do podcast. Legal, hein? Olha. Aí, gente, ideia, que boa ideia esse, Se vocês forem, e sem contar que tem o pacotinho surpresa. Não, vai ser melhor. Aquele pacotinho surpresa que eu tô fazendo pra algumas compras, quem falar que é do podcast, que ouviu a gente do podcast, ganha o pacotinho surpresa mesmo que não gastar dinheiro. Olha, assim, de graça, tipo Cosme e Damião? Mesmo que ele não gastar dinheiro na mesa, ele vai ganhar. A gente podia fazer saquinho de Cosme e Damião, né? Nossa, já pensou? Que maravilhoso. Entregar lá. Mas com saquinho de verdade, aquele que é estampado Cosme e Damião. Nossa senhora, que lindo, né? Então é isso aí, gente. Se você for no evento e falar que veio do nosso podcast, você vai ganhar o... Saquinho de Cosme e Damião. Não, vai ganhar o meu envelopinho surpresa. Então é só me falar. Só falar que você veio do podcast. Se não falar, não vai ganhar nada. Isso. Não vai adiantar. Aproveita, a gente tá avisando antes de julho. É pra comprar os ingressos, porque não é de graça, tá, gente? Os eventos não são de graça. Então, esse ano, gente, ainda tem Comic Con, torçam pra eu passar. Torce pra passar. Porque aí a gente pode se ver mais vezes. A gente pode até pensar em outras coisas pra fazer com vocês. Olha só. E então, vamos começar o programa, porque o resto das propagandas eu ponho no meio do caminho. Isso aí. Então, bora lá. Quem é a nossa convidada? É a Jaqueline, já tá acostumada, tia Jaque. Mas faz tempo que a Jaque não veio. Verdade, faz tempo. Faz tempo. Você tá tretada com ela, Lu? Você mandou deixar ela na geladeira? Eu alguma não. Coisa assim? Eu jamais. Eu não. Até parece. A Jaqueline, ela anda ocupada, Luciana. Mas é lógico. Porque ela é a doutora Jaqueline e ela está dando aula. Jaque, é o seguinte, depois eu quero gravar com você, programinha, pra gente falar
da sua jornada aí até se tornar professora, doutora, essas coisas todas. Falando da cultura. Esse foi o caminho dourado. Olha! Eu acho que tem a ver com esse programa. Esse foi o meu caminho dourado. Ótimo. Jaque, seguinte, você sugeriu um programa pra gente que seria interessante, uma das conversas que a gente estava tendo. E como que a gente pode começar essa conversa, assim? Da onde que veio essa sacada que você olhou e falou assim, cara, essa ideia seria legal para levar lá no podcast e a gente começar a discorrer aqui no assunto? Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou agora da minha trajetória. De como eu parei aqui onde eu tô. Foi totalmente, entre aspas, aleatório. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um doutorado aqui nos Estados Unidos. Nada disso, assim. Tanto que eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu falei, sabe, nunca mais eu vou... Você fez igual eu, nunca mais eu vou estudar, não quero mais. Conheço. E foi tão simples para mim, para eu também decidir o que eu... Foi tudo meio de paraquedas, até a minha graduação, quando eu fiz a minha graduação, foi meio que tipo, tá, meio que foi uma loucura, porque na época eu sou velha, então não existia Enem, existia o SAEM, e só existiu por pouquíssimo tempo, porque era tipo um Enem, mas que você fazia todo ano, tipo, fazia no final do primeiro ano do ensino médio, e depois fazia no segundo ano e fazia no terceiro ano, e daí essas 3 notas era o Enem, sabe? Entendi. E minha mãe é professora, e falou, vocês vão fazer, eu e a minha irmã, né? Daí eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, tá, olha só o tipo, né? Esse negócio aí tem que estudar 3 anos e o vestibular só estuda 1 ano. Por que eu vou ficar fazendo uma coisa que eu vou ter que ficar me matando 3 anos? Ela assim, não precisa, eu só quero que vocês façam. Uhum. Tá bom, se for assim, sim, né? Aí a gente fez, eu e a minha irmã, a gente fez, e eu fui lá e fazia, sem estresse, não tinha pressão. Então eu acho que isso ajudou eu a tirar notas boas, porque não tinha pressão. Eu simplesmente ia lá fazer a prova. Sua mãe é professora do quê, Jaque? Português. Tá. E no fim desses... eu já estudava numa escola técnica, então eu já tinha... Né, eu já fazia design, mas a nível técnico. Tá. E na época eu lembro que eu entrei nessa escola técnica que era na época super tradicional na minha cidade. Imagina, tinha meio que um vestibular para entrar nessa... vestibulinho. Tem um vestibulinho para as escolas técnicas. Tinha preparatório. Fiz o preparatório. E eu adorava, porque me ajudou um monte na escola, sempre que me repetia tudo. E eu lembro que eu entrei nessa escola técnica para estudar, na época era informática, né? Okay. Porque era o que todo mundo tinha que estudar. Era o que era a onda no momento. Então, assim, se você era um pouquinho bom em matemática, era informática que tinha que fazer. Gente, a sorte que quando eu entrei nessa escola, antes você já entrava direto no que você ia fazer. Então, meio que ferrava com a pessoa, né? Porque era uma escola particular, cara. Não ia poder falar pros meus pais, então, gente, eu não gostei. Já tinha pago, não tem essa, vai terminar, minha filha. Vai fazer. Você vira. Então, a sorte, quando eu entrei, eles tinham mudado o programa e você passava os 2 primeiros anos fazendo vários, assim... indo de um curso para o outro, e nos 2 últimos você se especializava no que você escolhia. Olha, que legal. Que legal. Não era 4 anos antes daquilo ali, gente. Uma criança quando você entra no primeiro ano do ensino médio, como é que vai saber? Na faculdade já é cedo para a pessoa saber. E aí eu lembro que eu fiz primeira, sei lá, acho que foi no 2º semestre, que foi informática, gente. Primeira aula eu já odiei aquilo ali. Eu falei, mas talvez é só minha impressão. É só o início, né? O início é chato, depois na hora que eu você pegar odiei vai ser legal. O semestre inteiro. Eu falava, gente, que sentido? Quem que quer fazer isso aqui?
Porque se tu coloca um ponto, que não é um ponto, pode demorar semanas para você ver que você colocou um ponto. Na época era muito, né? E daí... Você pegou K-Basic? Eu já tava na força do ódio. Aí, quando eu descobria que era aquele ponto, as pessoas ficavam felizes. E eu ficava com mais raiva. Porque era só esse ponto que falou. E eu fiquei todo esse tempo... Gente, eu falei... fazer isso aqui não, porque eu vou matar um se eu tiver que fazer isso aqui. E dali já mudou tudo, assim, pra mim. Então foi bem interessante, porque eu achava que ia fazer uma coisa, que era aquilo ali, era referência, era expectativa das pessoas, porque se você vai bem em matemática, você é obrigada, né? Hoje em dia, se a criança é boa em matemática, obrigada a ser engenheira. Se a criança vai mal em matemática, um ano ali, quando começa, já ganha o label de você é ruim em matemática, igual a tua professora, Roy. A tua professora. Lanes, um beijo pra você, Lanes. Então, se você então você já recebe aquele label desde pequeno. Então, você não pode fazer engenharia. Não. Sendo que não tem nada a ver, às vezes é só uma experiência que a criança teve ali, foi um professor, uma aula, gente. Então, assim, uma loucura, só que como eu acho que os meus pais eram bem de boa, assim, eles sempre falavam que a gente tinha que fazer o que a gente quisesse, com exceção, minha mãe não queria que nós fôssemos professores. Enfim, né? Por que será? Mas ela dizia que a gente tinha que fazer o que a gente gostava. Então, quando eu falei que eu odiava aquilo ali, meu pai e minha mãe, não, então... não precisa fazer, tipo, sem contar que essa escola é cara pra caramba, eles faziam o maior esforço pra pagar, e, né, então, isso já começou, assim, diferente, né, e quando eu tava, então essa escola eram 4 anos, mas no terceiro ano você terminava a parte do ensino médio, e o 4º ano era só o técnico. Então, se você tinha gente que passava no vestibular e largava a escola e ia fazer faculdade. Ou tinha gente como eu, que fiz faculdade e a escola juntos. Por causa do tal do SAEM. Porque eu fiz aquilo lá, sem compromisso, foda-se. E daí eu escolhi design, porque eu já fazia design no técnico. Eu não queria... Engenharia, pra mim, era muito... Eu curtia, assim, mecânica, curtia esses outros cursos, mas daí era demais, muito pro técnico demais. O lado criativo vai um pouco pro saco, né? Eu tinha a minha parte criativa e não dava pra fazer mecânica. Cara, legal, mas eu não queria fazer só isso, né? E aí eu fiz esse SAEM e tá aí, foda-se, eu e minha irmã, a gente fez e tudo. E eu lembro que ligaram lá em casa, depois, dizendo que eu tinha passado pra design, mas era tipo assim, segunda chamada, não sei o quê. Aí eu e a minha irmã... ok. Minha irmã que atendeu o telefone na época era fixo, né? Telefone fixo. Tá bom. E a gente deixou quieto. E eu acho que uns 2 dias depois, eu acho, a minha irmã falou: mãe. Mãe, ligaram lá. Nossa, minha mãe surtou. Eu imagino. Porque assim, na época, não é como hoje também, não é. Mas o Enem eu acho que facilitou um pouco, mas na época você fazia vestibular e o vestibular tu tinha que fazer vários, porque cada universidade eram grupos, né? Aí tu fazia para federal, para cada federal, para cada estadual, aí tinha um grupo de universidades particulares que era aquele vestibular, então era caro também, tu tinha que pagar várias inscrições, né? Hoje paga só o Enem e pronto. A minha mãe surtou de vez, assim. Aí a minha mãe foi atrás e aí podia ainda me matricular, ela falou assim: você vai fazer o mínimo de matérias necessárias só para garantir a tua vaga. Deu, tá bom. Aí, é que assim, a gente obedecia os pais na nossa época. Hoje em dia, meus primos, assim, cagando. Falam, não vou, ok. Tipo, a gente obedecia, porque ele paga minhas contas, né? A regra era, o dia que você pagar suas contas, não tem regra. Você manda. Mas eu pago, é regra aqui. E eu ia à tarde na escola técnica e à noite eu ia pra faculdade. Eu ia de uniforme. Beleza. Só que assim, eu sendo Lua em Capricórnio, é tudo custo-benefício na minha cabeça. Lógico.
é tudo custo-benefício. Eu dizia assim, tá, mas se eu fizer só essas 3 matérias aqui, depois eu vou ter que recuperar isso aqui, vou ter que fazer com outra turma, é um saco no Brasil, fazendo trabalho em equipe, é um rolo, já, né? Falei, não, se eu vou fazer isso aqui, eu já vou fazer, eu vou fazer tudo. Vou estourar já. Tipo, senão depois eu vou ter que ainda recuperar essas matérias, vai me dar mais trabalho. Sim, tá certo, tem lógica. Aí eu fiz, e foi, porque tudo foi muito de paraquedas, assim, porque eu não tinha intenção de... Eu falei, vou botar design aqui, porque é o que eu faço, mas eu não sei se eu quero isso. Mas aí foi. Então você fez técnico de design, Jaque, então? Fiz. Caramba. E foi super. Sim. Foi o primeiro, a minha turma foi a primeira, e ninguém apostava naquilo ali, diziam que era... Isso aí não vai dar... Igual falavam pra vocês, assim, artista, não vai dar em vai ser nada. artista. Até hoje, né, design é visto como... Sim, não vai dar em nada. Prezado, não vai dar em nada. E eu nem bola, foda-se, eu vou fazer. E foi super legal, a gente tinha aulas, tanto aula pra parte bem técnica e cálculo, como desenho. A parte era mais massa. criativa, né? Era super legal. Então, eu acho que eu tive sorte, vários fatores, assim, eu acho que eu tive sorte na questão de que meus pais davam esse apoio pra gente fazer o que a gente gostava, deixava essa abertura, né, porque é um privilégio, porque eu acho que muitos pais, não é que eles não querem deixar o que o filho quer, mas é que as pessoas não têm grana, gente. Verdade. Se eu tivesse, vocês podiam fazer o que quisessem, mas vocês têm que ajudar em casa, não posso deixar vocês fazerem o que vocês quiserem, né? Então eu tive sorte nisso, e porque eu também era sempre chata. Então, se falassem pra mim, não pode fazer, porque vai fazer isso aí, não, você é boa em matemática, vai fazer engenharia. Gente, eu cagava, assim, tipo, não vou. E, tipo, o problema é teu, vai você fazer. Não gosto, não vou fazer. Então, assim, pra mim, isso contou muito, assim, eu acho que um pouco dessa chatice minha ajudou, porque senão eu teria feito e teria me arrependido, porque uma engenharia não ia me satisfazer, né? Então, e aí entra aquele negócio. Só depois também, claro, né? Tudo tem um custo. Então, mas eu acho que também ajuda, né, Jaque? Por exemplo, no primeiro ano da engenharia, um ano mais puxado, afinal de contas é uma matéria completamente nova, coisas que você não está acostumado, você acabou de sair do ensino médio, e ter esse contraponto, acredito que você tenha sido terrível para você aquele um ano, você tendo que estudar para um e por outro, mas a parte criativa, a parte de imaginativa que você tinha à tarde, eu acho que ajudava como uma válvula de escape para a noite também, né? Para você... Tinham os dois lados, né? Então. Porque à noite, que era design industrial, que eu fazia, e na época design industrial e design gráfico eram juntos, não existia essa separação, porque era no início, né? Então, eu precisava, eu não ia conseguir aturar uma engenharia que é só cálculo. Eu precisava desse outro lado, do lado criativo, e os dois davam isso. Eu tive aulas maravilhosas de design, que me ajudam até hoje, assim, que exploravam o lado criativo. Então, eu acho que isso ajuda muito você até o que você faz hoje, né? Sim. Porque total. É aquele negócio que você uma vez brincou, né? Que o engenheiro é racional ao extremo, é tudo, e você trazendo esse lado um pouco mais de humanas, vou dizer assim. Se comunicar, né? Você se comunicar com o outro ali, você se comunicar com informação, você se comunicar com... te traz uma sensibilidade maior para você conseguir fazer os seus doutorado, porque tudo isso envolve sua criatividade, envolve um plano para você mostrar para aquilo que, olha, isso aqui que eu tô tendo essa ideia aqui, pode não ser uma ideia original, mas ela pode funcionar dessa forma. E aí traz esse seu lado mais da humanas, que talvez o engenheiro não fosse trazer isso, né? Para mim eu precisava dos dois, só que isso era muito estranho, porque a sociedade, ou você é engenheiro ou você é artista. Tem como fazer duas coisas. Ou você é humanas ou você é exata, ou você é de esquerda ou você é de direita. É tudo binário, né? Polarizado, binário.
Ou é 1 ou é 0, gente. Não, por isso que eu odiava a informática. É só 1 e 0. Eu não sou um robozinho, porra. A vida é muito maior do que 1 e 0. Você pode colocar os dois no prato e comer, você come, uai. Então, assim, os dois lados. E também, se eu fosse só humana, também não ia dar certo pra mim. Mas foi difícil. Porque eu era essa pessoa foda-se, difícil, assim. Eu era uma adolescente difícil pros meus pais, eu acho. Conte-me mais sobre isso, já. Porque eu não me conformava com coisas assim. Então pensa na chata que não era. A minha irmã era muito mais de boa com regras. Ai, sabemos porque ela é a favorita. Ela, assim, pra ela o tangível tava bom. Ok. Então, assim, se vocês me derem tal coisa, tá ótimo, eu faço, eu cumpro. Okay. Porque eu tenho tal coisa. Eu não tô nem aí pro tangível, foda-se. Tipo, não, isso aí não me satisfaz. Então, eu acho que meu pai é mais. Eu acho que ele me entendia muito melhor que a minha mãe. Mas a minha mãe, ela era muito mais, assim, também do tangível. Então, eu acho que ela não sabia como lidar com as minhas necessidades. Hoje, né, como adulta, eu consigo ver isso, né? Na época, eu só achava que a minha mãe era uma chata e que minha irmã, eles ficavam favorecendo a minha irmã. Não, é que era mais fácil lidar pra mim, lidar. Era só dar coisas tangíveis e era muito abstrato. Não, mas é aquele negócio, né? Você vê a sua mãe professora, tava com várias idades, várias questões, várias preocupações. É complicado, eu tô falando isso porque eu me vejo um pouco parecido com a Jaque. Eu acho que eu ainda sou muito parecido com a Jaque. Eu sou menos racional que a Jaque. Menos, um pouco menos. Mas eu me vejo muito nisso e eu também acho que devo ter prejudicado bastante meus pais nessa questão, porque assim, ok, eu posso comer uma maçã, certo? Vocês me deram uma maçã, mas eu tô vendo que ali tem também banana e laranja. Por que eu não posso pegar tudo e fazer uma salada? Mas não tem como fazer uma salada de fruta porque eu não tenho como te dar a laranja e a banana. Né? O que eu posso te dar é só essa maçã. E aí entra na sua cabeça e assim, a gente é jovem, a gente que você escolher ou a maçã ou a banana. Isso, né? E a gente é jovem e a gente também não consegue ter a paciência, porque não tem, o jovem não existe paciência no vocabulário ou na vida de um jovem, de olhar e falar assim, não, ok, me deram a maçã, então eu vou pegar essa maçã, eu vou usufruir dela para conseguir pegar aqueles outros dois que tá ali na frente também. Não tem a referência, não tem a sabedoria, eu digo assim, de experiência para ter esse tipo de sabedoria. É jovem, né? É isso, você só tá agindo com hormônios e com impulsão. A gente tem até ali. E assim, vale lembrar que na minha família, eu estou falando família, olha o quanto que eu abri esse leque, né? Na minha família, eu era o único nerd. O único. Então, assim, tudo que eu achava muito legal... O estranho total. Não, eu ia estudar aquilo ao extremo. Então, por exemplo, eu sou fã da banda Kiss. Ao invés de eu colocar só o disco lá e escutar e ficar feliz com aquilo, eu queria saber por que ele gravou aquilo. Por que o cara fez. O que ele estava pensando em fazer aquilo. Já que tem uma música chamada Saturday Night do Misfits. Quando você escuta ela é uma música de assassinato. Tá? Ela é uma música de assassinato. E aí, esses dias atrás, faz uns anos, eu escutei um cara, o cara manjava muito de inglês, e ele falou, não é uma música de assassinato, é uma música de amor. Que ele fez com a escrita como se fosse um assassinato. Pera. Ele começa assim a música, ele fez assim, há 52 modos de matar uma pessoa, mas todos terminam do mesmo jeito. Começa a música assim.
E aí você pensa assim, a pessoa, ela tinha 52 modos para assassinar aquilo. Não! São 52 finais de semanas que existem no ano. E ele fala que aquela noite ele terminou, ele amava 2 mulheres. E que uma gritou menos que a outra. Nisso você tá achando que é um assassinato. E não. É porque ele amava as 2 e ele não conseguia. E aí ele termina. E assim, você escuta essa música. Que nem eu falei, na hora que eu escutei esse cara, sabe aquele negócio assim, já que eu olhei? Falei, puta que pariu, era isso a música. E você sabe o que eu fiz? Eu entrei em contato com o vocalista, o ex-vocalista da banda, e perguntei, é isso mesmo? Ele fez... te juro, Jaque, eu fiz isso. Ele fez assim, talvez seja isso sim. E deu risada. Eu falei, esse filho da puta tá sendo irônico. É isso. Aí eu fui escutar a... Respondeu, olha que ele massa. me respondeu. E a outra música que ele gravou no CD solo dele, que era assim, chorando nos domingos de manhã. E é a continuação daquela música. E é a porra de um romance. Mas só que ele escreveu... O cara é tão foda pra escrita dele, que ele escreveu como se fosse um filme de terror de assassinato. Mas é igual o Renato Russo, que as pessoas falam que não sei o que. Gente, as músicas dele, o pessoal acha que é romance, que é amor. É tudo sobre... Tem camada por camada por camada nessas porra. É todas as crises dele. Isso! Todas as crises, é maravilhoso. As pessoas... Então, quando, por exemplo, eu escutava Kiss, só quando eu falo que o Kiss é forró com guitarra, forró com rock, porque é isso que o Paul Stanley fala, que ele tem uma pistola do amor, ele está falando do pênis dele. Ele não está falando de outra coisa. Inclusive, aí o Rodrigo leu o livro de biografia dele, e ele fala que essa música é sobre o pênis dele. Então, quando eu falo... Mas assim, aí é que tá. Voltando ao assunto, porque eu já saí completamente do assunto. Então, por exemplo, eu gostava do Kiss. Não tinha internet, então eu comprava revista. Eu queria saber o que o cara tinha trabalhado antes. O que ele não tinha trabalhado. A gente sofria, né, Roy, pra achar as coisas. Muito! Demais! E assim, então eu fazia toda essa pesquisa. Ia levar pra alguma coisa? Ia me dar um emprego? Não! É aquele negócio que a gente brinca, põe no currículo, né? Pra ver. Mas, agora você pensa o quanto isso é cruel pra uma pessoa que se diverte em fazer esse tipo de coisa, que ela gosta de fazer esse tipo de coisa, mas isso não vai levar a nada, não vai dar dinheiro pra ela. E aí... mas é relativo, né? Não, então, aí é que tá. Eu não tava pensando em ser um jornalista, eu não tava pensando em trabalhar com música. Era só pelo meu prazer. Fazendo pesquisa. Então, mas entra isso. Mas só que assim, vale lembrar na condição de vida que eu tinha, no conhecimento que meus pais tinham, no conhecimento familiar que eu tinha. Sim, entendeu? Pessoas... Não era a minha realidade isso. A realidade é você tem que sair para trabalhar, para ganhar dinheiro e ajudar a casa. É isso que você faz. E pronto. Entendeu? Mas concorda que esse teu comportamento de ficar pesquisando e digging, né, que a gente fala aqui, você faz até hoje. Até hoje eu faço. Eu faço com outras coisas que eu entrei no modo de por que isso funciona? Tanto que quando tem coisas assim que eu não achei. A Lu também. O Roy, eu vou... E o Roy acha, gente. Acho. Eu vou conversar com pessoas quando eu não acho no Google. Eu vou conversar com pessoas. Eu vou dar um jeito, mas aquela informação a pessoa vai ter. É muito legal isso. Entendeu? Então, mas assim, eu quero saber da Luciana. Qual é a trajetória dela nesse ponto? Nossa. E tu fazia que as pessoas... Não, mas vocês estavam falando e eu lembro que na minha família, eu acho que também tem um pouco a ver com o que a Jaque falou, era mais fácil lidar com meu irmão do que comigo. Lógico, você não tinha plano. Eu não tinha plano nenhum. E assim, eu sempre pensava assim, a gente não vai poder fazer isso. Eu pensava, foda-se, vou crescer, vou trabalhar e vou ter.
E então, cada não que eu tomei era um impulso para eu conseguir as coisas que eu queria. Quando eu me tornasse adulta, eu ia chegar naqueles objetivos. Podia ser da coisa mais imbecil, como eu fiz 18 anos, eu falei, eu vou fazer uma tatuagem. Eu tinha um emprego, eu fiz 18 anos, eu peguei o dinheiro e fui fazer minha tatuagem. Todo mundo falando que não, porque ia ser chamado de bandida, isso, aquilo, porque na época era muito mais marginalizado, né, tatuagem. Eu não tava nem aí. Peguei, eu trabalho, eu mando no meu nariz, ninguém pode tirar isso de mim, e eu ia e fazia, não tinha... porque, na verdade, não existia um investimento em mim. Em relação a estudo ou alguma coisa que eu quisesse. Porque eu, desde de jovem, eu queria fazer coisas com desenho. Mas não existiu essa coisa. Era muito mais fácil no meu irmão, que ele ia para esse lado da informática. Então, quer dizer... Antes ele foi pra mecânica. Não, mas ele foi pra mecânica para poder chegar na informática. Foi. E era muito mais tangível uma pessoa que ia dar certo com a informática. E vale também você ser mulher, né, Lu? Sim. Na minha família existe um pensamento de que a mulher arruma um marido e o marido ajuda. O marido sustenta, o marido cuida da mulher, né? Então, e pra mim isso nunca foi, porque eu olhei e fiz, não, cara, eu quero ir na Liberdade pra comprar meus trem, sem ninguém olhar pra minha cara e falar, ai não, olha, eu não vou te dar isso, porque eu tenho ciúmes de um homem de papel. Então, não, cara, vai se ferrar, eu sempre quis, então, quando eu queria alguma coisa, eu catava minhas coisas, vendia elas pra poder juntar dinheiro, porque eu sabia que pedir pro meu pai e pra minha mãe, mas pra minha mãe e meu pai, se ele tivesse dinheiro, ele acabava dando, porque eu acho que no fundo ele via um pouco disso, já que eles não investiam em mim em relação ao que eu queria pra vida, que era estudar desenho, então ele me dava coisas acho que pra aliviar alguma coisa que talvez fizesse falta. Você foi atrás, né, Lu, dos cursos gratuitos? Não, tudo. Aí em Santo André tinha a prefeitura, tinha curso gratuito. Eu ia andando muitas vezes dos lugares que eu morei. Você conheceu 2 lugares que eu morei. Eu ia andando até o centro de Santo André pra poder fazer os cursos na prefeitura. Quando eu queria ler, então eu ia na biblioteca, pegava livros pra eu ler. Quando eu quis fazer vestibular, eu fui atrás de tudo pra poder fazer, pra poder estudar, porque pra mim eu não ia ter ajuda de ninguém. Ainda o vestibular, ainda meu irmão pagou um cursinho comunitário pra mim, que eu fiz durante 1 ano, que era sábado o dia inteirinho. Como ele era comunitário, então ele tinha um valor mais simbólico, tudo. E aí eu ia almoçar no Bom Prato, porque as pessoas me mandavam pro cursinho, mas esquecia que você tem que comer, né? Inteiro. O dia inteiro, né? O Bom Prato é R$1. Eu ia lá no Bom Prato, almoçava, pagava R$1 na comida pra eu poder fazer esse cursinho. E no final, normalmente na saída, meu irmão me buscava. Então, era legal, tal, fiz. Mas acabei não conseguindo prestar o vestibular porque eu fiquei doente no final de semana da prova. E era a prova de habilidade específica, então não se pode a pessoa ir lá aplicar a prova como é quando é prova escrita, né? Ou múltipla escolha, essas coisas. Aí eu perdi. É um pouco frustrante, né? E... Perdeu porque você me achou, Luciano. Não, foi bem nessa época mesmo que eu... Já que não aguentou, eu quebrei ela nesse momento. Aí você vê, né, como eu tava perdida, né? Que isso, Lu? Aí, na verdade, eu olhei e fiz assim, cara, quer saber? Eu preciso trabalhar pra poder pagar meu curso de desenho. Foi a primeira coisa que você fez quando você começou a trabalhar. Faculdade eu não vou conseguir fazer, porque... Não vai conseguir pagar, né? Na época eu trabalhava, ganhava um salário mínimo, ajudava em casa, então... E mesmo
Assim, tipo, por exemplo, as pessoas não... Acho que, principalmente quem tem mais grana, assim, não entende que uma federal... Tá, a Lu fazia cursinho gratuito, mas se ela passasse na federal, ela vai comer o quê, né? Livros. Na época eu tava estudando... Os design eram caros pra caramba. Eu tava estudando pra ir pra Unesp, então no fim foi até bom, porque eu não ia ter como manter. Material de artes é muito caro, livros, não ia ter. Assim, então, quer dizer, frustração em cima de frustração, então não ia rolar. Apesar de que eu sei que eu provavelmente teria arrumado emprego de qualquer coisa pra tentar manter, mas os horários também, era aquele negócio de ter que trabalhar, estudar quase que o dia todo, os horários eram mega flexível, até aula de manhã e até aula à tarde, quer dizer, então não é pra quem não pode. Mesmo assim, você chegou onde você queria, né? Você trabalha com desenho, que é o que você queria. Foi porque quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fui foi atrás de um curso de artes. Arte sempre foi caro. E fui lá e paguei o curso. Não, o curso é caro, mas é que tem todo o material que as pessoas não entendem. Eu paguei. E o curso eu saía do trabalho 5 horas. O curso começava às 7, então já ia direto pra escola pra não ter que ficar gastando mais condução. Até porque senão nem ia dar tempo. Você ia até ficar morando em Arthur já comigo. Já tava morando em Arthur Alvim. Então, quer dizer, não ia rolar. Então eu ia pra escola, chegava na escola 5h40. Aí eu passava no mercado, comprava uma coquinha e um salgadinho, qualquer coisa assim, só pra segurar. E ficava desenhando nesse meio tempo. Até tinha 2 professores que eu gostava muito. Eles sempre iam lá, conversavam comigo. Porque acho que eles achavam bonitinho, né? Inclusive, até hoje... até hoje eles conversam comigo. Eles lembram de mim, né? Era uma coisa que eu não... eu acho que eu nunca ia esperar. E foi quando eu vi uma oportunidade de poder começar a ganhar dinheiro, eu olhei pra cara do Rodrigo e falei, olha, eu tô vendo o povo aí ganhando dinheiro com desenho, e só que tem que saber falar inglês, mas tem o Babel, eu vou catar e vou colocar lá e vamos ver no que dá. O que a gente era o Babel Fish. Eu usava o Babel Fish pra fazer as traduções, chegava pros gringos e falava assim, olha, desculpa, eu não sei falar inglês muito bem, então seja bem simples pra gente conseguir se comunicar. E eles meio que achavam engraçado, às vezes eles corrigiam pra me ajudar a escrever certo. E foi que as coisas começaram aí a funcionar ali. A gente nunca estudou inglês, nunca e assim, porque não dava, gente. Ou eu pagava o curso de artes, ou eu pagava outra coisa. Fizeram você parar, né? Não tinha como. Deu na minha cabeça um momento que eu quis fazer faculdade. E aí eu consegui uma faculdade que era bem barata. Isso foi antes de mudar pra Arthur Alvim. Morava ainda com a minha mãe. E era uma faculdade de designer de interiores. Porque na minha cabeça era o mais próximo de desenho ali. Era mais barato que o curso de artes na época, a faculdade. Que era um tecnólogo, não eram só 2 anos. E eu fui fazer e era o pandemônio, porque eu ia do trabalho correndo pra lá e tinha que descer a rua igual um tiro pra conseguir pegar o último ônibus que ia levar pra casa da minha mãe. Então o bagulho era louco. E eu comecei a fazer a faculdade, só que chegou no momento que era 1 milhão de contas, os professores de arquitetura cagaram se você consegue, já faz 100 anos que você viu aquilo, ou uma semana, problema seu, se vira aí. Material que era caríssimo. Nossa, eu lembro que eu gastei uma grana com uma tesoura e um compasso. Um escalímetro. Nossa, carérrimo, assim. Super caro. Nossa, eu lembro, minha avó foi na loja, parcelou pra mim, eu ficava pagando pra ela de pouquinho pra poder pagar aquele material que era caro pra caramba. Tanto que eu até tenho. Assim, em equipes, né? Porque essas Prismacolor, esses marcadores, hoje é caro, na época era muito mais. Nossa, marcador. Só tinha um lugar que vendia, porque nada, né? E a gente se juntava, e eles são a vida deles é curta, só dá pra fazer o X número de desenho, depois acabou. Então a gente juntava em grupos, assim, acho que eram mais 5 pessoas e comprava o material em conjunto. Só que era, isso aqui dá só certinho para os desenhos que tem que ser entregue. Se a pessoa
errasse, daí a pessoa ia ter que ir lá comprar com ela, porque senão o outro não ia dar conta. E fazia um rodízio, então todo mundo era muito certinho, assim, porque era um rodízio do material, sabe? Não, porque o material é muito caro e eu comprei. Mas assim, eu não fiquei 2 meses na faculdade porque aqui era muita conta. Pra você montar uma planta baixa é muita conta, é muito detalhe pra você colocar todas as coisas. E aquilo assim me irritava. E aí quando eu entrava em aula de pintura e revestimento e a professora começava a falar de porcelanato de não sei o que e metro quadrado pra você saber calcular para quanto tinta você vai usar para pintar o negócio. Depois que a menina me explicou pela 4ª vez, eu fingi que eu entendi porque eu falei, cara, eu não vou mais fazer essa menina me explicar porque cansei, coitada. Ela não tem obrigação. Ela não tem obrigação. Eu olhei e fiz, cara, isso não é pra mim. Aí eu cheguei pro Rodrigo e falei, vou trancar a faculdade, não funciona, eu vou esperar um pouco mais o trabalho pra eu conseguir pagar o curso de desenho. É que não era também o que tu queria, né? Tu só fez porque, tava ali, era uma... Porque eu pensava, bom, se de repente eu conseguir um trabalho melhor, e como eu trabalhava numa empresa de engenharia, então podia ser um jeito de eu começar a ganhar um pouco melhor e poder chegar no meu objetivo. Mas, cara, não dava. Ali aquele negócio era alienígena pra mim. Ele ficava falando e eu falava, caralho, mano, nem sabia desse tal desse porcelanato, que porra é essa? E aí eles começavam a falar de... Nossa, e porque a galera meio que já manja das coisas, porque eles já gostam, né? Então Aí quando deu, eu fui e comecei a fazer o curso de desenho. Apertado pra caramba no meu salário. Mas eu olhei e fiz, não, vou fazer. E aí eu comecei a fazer o curso de desenho porque eu olhei e fiz, eu quero melhorar a minha habilidade, preciso ter uma habilidade melhor pra conseguir coisas maiores. Mas vai ter que tirar o dinheiro. E aí foi aquele negócio, né? Você era apertado o dinheiro, mas dava. A gente já tava morando junto, eu e o Rodrigo. Então a gente... Rodrigo e eu, como diria já o professor Girafales, burro bem na frente. E eu peguei... Aí a gente tinha que comprar computador, porque a gente tava trabalhando. O Chaves fala, pode passar. Pode passar. Tava disso e eu gosto de Chaves. Maravilhoso. E aí a gente teve que comprar um computador. E foi assim, tipo, o dinheiro no risquinho. Mas deu certo, né? Deu porque nesse ponto eu tive muito apoio da família do Rodrigo. Os pais dele me ajudaram muito nessa época. E foi uma época muito complicada, então eles me ajudaram muito. E então você acaba tendo mais jeito de fazer. E aí você vai... mas eu sempre... Engraçado porque eu vi vocês falando nessa coisa de vocês olhar e falar, ok, é isso e aquilo. Então eu pensava, né, vocês dessa maneira. E eu olhava assim, vai me dar foda-se. Eu vou conseguir quando eu for mais velha. E que eu consegui. Tudo que eu quis naquele meu tempo, eu fui conquistando porque eu olhei e fiz, ok, não vão me ajudar? Então foda-se todo mundo. Eu vou chegar lá. Mas aí a gente entra na coisa do tema, né? Porque na verdade isso a gente tá aqui pra falar de uma coisa que o povo ama, que é a verdadeira vontade. E aí você vai olhar e falar, ai, Luciana, que lindo, né? Você alcançou sua verdadeira vontade, que era ser artista. Não, meu bem! Não alcancei. Porque eu arrumei o desenho como um trabalho. O que eu queria de fato fazer com o desenho, eu não cheguei mais ou menos perto. Não paga minhas contas. O que eu realmente gosto no desenho não paga minhas contas. O desenho, do jeito que ele tá hoje, eu falo, cara, é um saco, é um inferno. Talvez hoje eu tenho um trabalho com um desenho que eu gosto mais, que é o desenho dos cards, né, que é uma coisa tradicional, que eu pinto ali, eu acabo tendo aquela coisa mais lúdica do que eu queria. Mas quando as pessoas falam assim, ai, mas tá vendo, você alcançou. E aí eu olho e falo assim, cara, não é bem assim. Porque não é que as pessoas têm uma ideia eu acho meio romantizada disso aí. Total. Porque você
alcançou, mas assim, não é o romantizado da história. Você, né, vai ter que fazer algumas coisas que você não é super para pagar as contas, para te proporcionar a fazer o que tu gosta. Sim. Né? Conseguiu fazer, ainda tu consegue, não é como a gente imagina, não é o conto de fadas. Exato, e às vezes a gente vai conseguir fazer o que a gente gosta, mas isso não quer dizer que isso vai pagar as contas e vai dar paz pra gente. Mas é porque você não entrou em uma ordem e você não faz os rituais certos. Ai, nossa, é mesmo, desculpa, esqueci que tem essa parte de crente. Meu Deus. Não vai na missa todo domingo. Aí dá nisso, né? Não para Jesus. Ai, nossa senhor, desculpa. É isso que tá, né? Porque essa versão romantizada de que eu vou fazer o que eu gosto e pra vou sempre, ganhar. Porque eu estou harmonizado com o planeta. Está tudo funcionando, a vida abriu pra mim os caminhos. A gente pode fazer o que gosta, mas tem dia que você odeia. Exato. Tem dia que você odeia, tem dia que você olha e fala assim, puta que pariu, eu não queria nunca ter que fazer isso. Referência do ruim, pra você saber o que é bom. Sim, você tem. Mas já, quer ver? Algumas pessoas, elas ficam muito chocadas comigo. Eu vou falar comigo. Eu vou falar da Luciana, porque se ela quiser. Por exemplo, que rituais você faz pra você se inspirar e desenhar? O nome desses rituais é boleto. Ele chega e eu tenho que entregar. É trabalho. Por mais que eu converse com o meu desenho, sei fazer isso, tudo, mas nada é além de técnica. Tá? Apesar das pessoas ficarem muito chocadas quando não, mas a arte é inspiração, bibibi, bababá. Não, é técnica. Cara, a gente conhece artistas maravilhosos que ele não faz nada criativamente, ele faz dentro daquela caixa do que ele aprendeu. Trabalho é maravilhoso, você bate o olho e você vai falar, puta que pariu. Mas, se você falar pra ele, põe um risco aqui, ele vai falar assim, não, porque fica errado. E aí ele não tem a liberdade artística. Isso, são pouquíssimos artistas que eu conheço tem essa pegada da liberdade artística, de criar, de fazer, de viajar. E de ser bom, mas, né? Mesmo assim. O que acontece? Esse cara é um profissional, ele já é contratado por ele chegar nesse nível. Entendeu? Mas, às vezes tem gente que gosta disso. Eu demorei pra entender. Que eu olhei assim, mas como que essa pessoa gosta de só ficar ali naquela quadradinho e fazendo, né? É igual essas pessoas que só seguem, né? Eu ia, se fosse eu, prefiro. Não, isso ali pra mim não dá. Só que odeia o que a gente quer fazer, ser criativo. Eles não querem, eles têm pavor disso. Isso traz pra eles ansiedade e tentativa de suicídio. Eles querem ficar naquela ali. Isso pra eles traz paz. Só que eu demorei demais pra entender isso, porque eu dizia como que uma pessoa vai gostar. A gente percebe isso. Olham pra mim e pensam como que essa você vive na loucura. Não, mas é como esse povo que a gente conhece que vive nessa regra matemática pra fazer um desenho. Se você olha pra ele e fala, não, tem que fazer outra coisa, ele surta. E ele olha pra você com desprezo, porque ele acha que o que você faz não tem a mesma técnica que a dele. Mas acho que em alguns casos, não estou falando todos, você sente sim uma certa frustração, porque na hora que o cara senta pra fazer uma coisa diferente, ele não consegue. Então existe uma linha entre o amor e o ódio. E normalmente esses caras, eles fazem canais pra analisar a arte dos outros. Porque ele precisa mostrar que o que ele sabe melhor do que todo mundo, já que ele talvez não tenha a parte criativa tão desenvolvida. Porque ele é inseguro, né? E aí você olha e fala assim, cara, deixa cada um faz o que quiser, sabe? Foda-se. Eu acho que esse tipo de crítica é pura insegurança. Eu não sei trabalhar daquele jeito, eu não quero. Então,
eu acho que então as pessoas vão achar que eu sou menos, porque eu só trabalho desse jeito, então eu vou ter que criticar aquele jeito lá. Teve uma vez que eu trabalhei não, eu gosto muito da arte do Chris Sanders. Ele é o desenhista do Lilo e Stitch. Criador do design da Lilo e Stitch. E eu uma vez eu peguei um desenho dele, lá no início, quando eu comecei a aprender a pintar. Peguei um desenho dele e pintei o desenho dele. E ele amou, ele falou, nossa, era como eu queria um desenho meu, assim, bem colorido e não sei o quê. E eu fiz, poxa, legal, né? Na verdade, ele tava oferecendo um desenho pra quem quisesse pintar, né? E aí eu peguei o desenho e pintei. Porque aquilo na época ia ajudar a engajar um pouco mais eu lá naquele mercado e tal. Então eu aproveitei. E depois disso, ele me mandava e-mail, a gente trocava e-mail, conversava. E aí as pessoas olham e falam assim, tá vendo? Olha o que te proporcionou. Sabe o que me proporcionou? Uma puta de uma frustração quando ele pagou um profissional pra fazer exatamente o que eu tava fazendo, só que bem feito. A primeiro momento eu fiquei tipo, porra, olha... Por que ele não me pagou? Aí depois eu olhei e fiz assim, bom, ele não me pagou porque eu não tenho metade dessa técnica. Ok. Isso é mercado, isso é dinheiro, ele não vai pôr uma pessoa que não tem essa expertise que esse colorista tem. Foi legal eu ter esse contato com ele, tenho contato com ele até hoje, tenho o e-mail dele, tudo pra poder conversar, mas há um ponto que você também olha e fala assim, caralho, eu não sou bom o suficiente pro cara olhar pra mim nem me dar uma oportunidade. E aí você vai entrando naqueles negócios, você fala assim, caralho, isso é o que eu quero mesmo, mas será que eu levo jeito? Porque quando será que eu só não gosto, eu só sou a pessoa que sou esforçadinho? E eu acho que isso, eu não sei em outras áreas, mas eu vou falar pela área da arte. Eu acho que talvez você se inclua. Aquela coisa de você olhar e falar assim, cara, será que eu tô só dando murro em ponta de faca? Mas porra, vocês pagam as contas, faz tudo, eu sei. Mas como não é exatamente aquilo que você de fato sente e fala, isso me dá prazer de fazer, você se questiona se você não tá dando murro em ponta de faca. Eu acho que também entra um pouco uma outra coisa, Lu. Por exemplo, os nossos trabalhos não são de grandes empresas. Grandes empresas não entram em contato com a gente para oferecer o trabalho. Porque vários desses artistas que você está falando, as empresas entram em contato com eles, oferecem o trabalho, eles trabalham, eles não procuram mais trabalho. As pessoas procuram nele. Essas são as pessoas que não querem trabalhar lado criativo, elas só têm a técnica, né? Então elas vão... A maioria das vezes, sim. Então, eles querem me dizer o que é pra eu fazer e essa técnica aqui que eu sou excelente e é isso. E aí... Então, assim, serve pra vocês se vocês não querem esse tipo de trabalho. Mas como isso não acontece com a gente, nem pra gente ir pro lado criativo, entra o lado da insegurança. Que a gente olha e faz o famoso, cara, na hora que essa fonte secar. Hoje eu digo que... Aí eu acho que às vezes a verdadeira vontade que o povo tanto fala é tipo você lançar um sigilo e esquecer dele, sabe? Porque hoje apareceu pra mim um trabalho que o cara olhou o que eu faço e falou assim, toma, tá aqui, ó, tem um monte de coisinha, faz aí o que você quiser pra mim, me manda, o que você quiser, você faz. Aí eu até olhei pra ele, o que eu quiser, posso, o tema é esse, desenha. E aí eu olhei e fiz, caralho, que trabalho foda, é o trabalho dos sonhos, mas ele não existe garantias. Porque, afinal de contas, ainda estamos lidando com o mercado. Se algumas pessoas não comprarem seu trabalho, você não vende. Você não vende e aquilo acaba. Então... Mas vocês não acham que a gente fica muito preso a essa expectativa de vai acabar a escassez? Já tá preso na escassez. Mas fica, Jaque, porque o capitalismo... Não vai ter ninguém para ler meus artigos. Aquela, sabe? Eu acho que eu tive que me policiar mais e parar com isso. É uma coisa que é importante, porque que nem a gente hoje colore com Copic marker, né?
A vantagem dele pro Prisma é que você pode carregar, então hoje seria um tempo melhor. E aí, mas mesmo assim, é um investimento, porque eu gosto de fazer coisas com muitas cores, então o meu desenho, eu tenho isso nele. Então eu fiz o investimento, aí você olha e faz hoje mesmo eu comprei outro material, aí eu olhei e fiz assim, caraca. Aí você pensa, se essa porra acabar, se amanhã ele olhar e falar, você quer saber, não quero mais não. Aí eu falar, caralho, eu gastei uma grana. E aí você começa a entrar numa paranoia que é idiota. Porque afinal de contas, você comprou o material, se aparecer o trabalho de novo ou outras pessoas, porque o mundo não é uma pessoa só. Exato. Você tem ali, porque se a gente não tivesse a quantidade de material que a gente tava fudido com esse trabalho. A gente não tinha conseguido fazer. Então, quer dizer, essa coisa de você olhar e falar assim, não, vou comprar isso aqui porque eu gosto, uma hora eu vou fazer, e às vezes você não faz nunca mais. Hoje eu olho e falo assim, cara, existe essa parte da necessidade do dinheiro, e aí eu acho que aí entra nessa coisa romantizada que a Jaque falou, sobre a verdadeira vontade. Você alcançou, você é desenhista. Não, calma, respira fundo. Porque eu poderia ser arquiteta de móveis, designer de móveis, e estar ganhando dinheiro e não ser realmente de fato o que eu quero. Porque o que eu quero é poder vender adesivo na minha loja. Não, mas... Aliás, o que as pessoas podem ver? Comprar adesivos na nossa loja, porque tá lá à venda. www.lojadosdois.com.br. E aí tem esse material. Esse material eu adoro fazer, que é minhas coisas pessoais e tal. E que você entra num ponto que você olha e fala assim, esse é meu trabalhinho, que eu ganho dinheirinho com ele. Paga minhas continhas. E ele não é o amor da minha vida, mas ele tá dentro de uma coisa que eu gosto de fazer. Então, mas é que tá. Mas, gente, aqui a gente a sociedade, todo mundo acha que você é o seu trabalho. Você tem que ser o seu trabalho. Mas é isso que eu ia falar. A verdadeira vontade não é o seu trabalho. É o que você sabe fazer. É o que Você talvez trabalha bem com desenho, mas comunicação, você se comunica bem com o desenho. Uhum. Então você é bom em comunicação, não quer dizer que você é bom em desenho. Sim. Entendeu? Essa a diferença. E não é só isso, além de você se confundir, não só a verdadeira vontade, mas você como pessoa, você não existe mais, você é o trabalho. Isso. Tudo parâmetro é o trabalho. Por quê? Porque tem que ganhar dinheiro. Então o parâmetro vira o trabalho. Uhum. É porque as pessoas pensam assim, eu tô bem, por exemplo, eu me pegava pensando assim, eu estou bem só se eu tô produzindo muito, né? Tô escrevendo muito artigos, né? Tô produzindo. Então, isso era o meu parâmetro para dizer se eu tava bem ou não. Eu falei, isso é uma loucura, porque esse é o meu trabalho. Eu não posso ser só isso, né? Eu não sou só isso. Exatamente. Eu não sou só uma pesquisa, isso é parte de mim, mas não me define, né? Isso. O meu trabalho não define a minha pessoa. Isso. E aí é onde eu tenho problema. E no meu trabalho, o trabalho não me define. E aí é onde eu defino o que eu quero fazer, não é o trabalho que vai definir o que eu vou fazer da minha vida. Mas é o que eu brinco com o Rodrigo, eu tenho um prazer, são pequenos prazeres que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, eu sou idiota. Talvez eu seja. Mas eu adoro ir pra evento, feira. Eu produzo 1 trilhão de coisas. Eu tenho 1 milhão de desenhos. O que vocês veem no Instagram é metade do que tem no meu computador sem acabar. Verdade. Porque eu sento, eu desenho e fica lá, e um dia que me dá vontade eu sento, ou que eu tenho tempo, eu sento e finalizo. E aí quando tem feira, evento, eu faço assim, o que eu vou fazer com vocês? Eu faço adesivo, eu faço pôster, bottom, aí eu vou e invisto numa maquininha de fazer bottom, pra eu fazer meus bottoms em casa. Aí eu pego, normalmente hoje em dia as gráficas tem muito artista, que é gráfica mesmo, então eu olho e falo, porra, vou pagar porque é legal um artista tá fazendo isso, porque eu gosto bastante de tentar o máximo que eu posso valorizar o trabalho de outros artistas. Tem uns artistas que trabalham com papelaria criativa, então e aí eu falo, porra, vou fazer coisas. Bloquinho. Esses dias eu coloquei no Twitter, uma moça me indicou uma outra moça, que a menina tá fazendo os bloquinhos pra mim. Eu falo, que lindo, bloquinho.
Gente, eu posso chegar no evento e vender um de cada. Nossa, eu vou voltar pra casa, que é um prazer de eu olhar e falar assim, olha que linda minhas coisas. Mas, Luciana, você não está vendendo. Foda-se, tá lindo. Olha que coisa linda. É porque tudo é monetário, né? E pra mim, tudo aquilo ali, no evento, é o prazer de eu ver que eu consegui olhar e fazer. Talvez aí que esteja a parte da minha verdadeira vontade. E aí entra também na minha parte lá de trás, aonde eu olhava e falava assim, eu vou produzir. Ah, mas e se não dá dinheiro? Foda-se. Isso me dá prazer. Porque me dá um prazer do caralho. Na hora que eu olho lá na mesa e falo, bonitinho pra que eu faço. Vontade eu falo pro Rodrigo Vignoli, verdadeira vontade é joy. Eu acho que em inglês, como em português tem saudades que não tem em inglês, mas eu acho que em inglês a palavra joy, que não tem em português, pra mim é a melhor definição. É isso que a Luciana descreveu, aquela coisinha assim que... que dá aquela alegriazinha. É que é muito intrínseco, assim. É, um quentinho que você olha e fala assim, ai, que gostosinho. Isso, assim, pra mim, é a coisa que eu mais gosto de estar num evento. Só que as pessoas confundem que eles acham que vai passar 24 horas nesse estado. Não vai rolar. O resto do dia eu tô trabalhando. E ali no meu trabalho não existe esse quentinho. Dificilmente tem um trabalho que você termina e fala assim, que fofinho. Não, a maioria do trabalho vai assim, o cara chegou, falou, olha, eu quero uma pessoa sentada com a mão na cintura. Aí você olha e fala assim, mas ia ficar melhor se ela estivesse em pé. Aí ele olha e fala assim, mas eu queria sentada. Aí você faz a pessoa relaxada, ele fala assim, não, cara, dura feito uma estátua. E aí você olha e fala assim, é trabalho, eu tenho que fazer o que estão me pagando. Tem um preço pra pagar, né? Porque as pessoas, elas têm uma coisa muito engraçada, porque elas acham que quando você trabalha com o que você ama, sempre vai ser prazeroso. E aí eu lembro do povo que trabalha com cozinha, que fala que cozinha é sangue e lágrimas. Eles amam, mas é sangue e lágrimas, porque é cobrança em cima de cobrança, trabalho pesado, cliente sendo escroto. E aí você olha e fala assim, sério que você tá dando esse valor pra isso? Porque uma coisa que é sangue e lágrimas não pode ser boa, mas existe também o joy lá da pessoa. Porque quando tem aquele momento que todo sangue é lágrima, você esquece. Eu digo que eu faço analogia para as pessoas de... Eu não tenho filhos, né? Mas eu vejo as pessoas descrevendo o parto normal, as mulheres que passam pelo parto normal, né? Que elas falam, toda aquela dor, aquele sofrimento e tudo mais que elas passaram, quando elas veem o bebê, elas esquecem, aquilo ali não existe mais. Por isso que elas grávidas de volta, né? Porque senão ninguém ia ficar... Eu falo que a joy é bem isso, assim. Tudo aquele sofrimento, entre aspas, aquela coisa, a dificuldade, Sim. Quando você vê a carinha do bebê que tem aquela joy, esquece. Nada mais importa. Eu acho que no fim das contas é isso, porque eu posso estar fazendo às vezes um trabalho que eu não gosto, porque eu falei, é a verdadeira vontade? Não, mas ele me leva a conseguir fazer essas pequenas coisas que me dão o meu momento de eu olhar e fazer assim, que gostosinho. E o que pega nessa coisa de joy, quando você tem isso na sua vida, você se torna um ser humano melhor. Porque daí vem toda a parte da verdadeira vontade de, porque tem que ser uma pessoa melhor. Mas isso automaticamente te faz um ser humano melhor. Torna mais produtivo. Porque com essa joy, com esse quentinho, vai ser muito difícil de ser um escroto. Tá contente. Quem tá contente não incomoda os outros. É verdade, isso é verdade. Quem tá contente é uma pessoa boa pros outros. Porque agora, quem tá... todo mundo. Isso é uma coisa que a gente vê... desculpa, gente. Se você é um artista e tá ouvindo isso, me desculpa. Mas, às vezes, quando a gente vai pros eventos... Quando eu vejo as pessoas que estão lá pra competir uma com as outras... elas estão lá como quando eu estou sentada em casa trabalhando. Não tem prazer. É trabalho. E eu, quando tô lá, eu não tô lá pra criticar o trabalho de ninguém, pra ver quem vende mais, quem vende menos. Pra mim não interessa, é meu momento. Eu estou lá pra vender o meu peixe. Joy, tu não tá nem aí pra eu quero nada. Que se foda. Então, quando eu vejo as pessoas lá se degladiando, eu olho e falo, cara, tá vendo? Quando você tá só de olho no outro, você não tá aproveitando pra mostrar o que você tem, talvez, de melhor. Talvez ali não é o lugar que vai te dar o prazer. Talvez é realmente em casa, trabalhando no seu mundinho,
talvez o seu mundo seja outro. Exato. Tá no lugar errado. É porque, mas as pessoas competem. Sim, é horrível, gente. Nossa, às vezes você vai pro evento e tem gente que faz comentários escrotíssimos pra você. Só que você tem que olhar e falar assim, quer saber, essa pessoa que é infeliz. Porque é ela que tá se doendo. Ela que tá se doendo. Ser escrota com o outro, mas é que ter pena, porque coitadinha, esse não tem joy. Ele olha pra outra pessoa tendo aquilo que de alguma forma ele queria ter. Ele não tem alguma luz ali que o negócio não tá funcionando pra ele. Por mais que ele possa ter. Às vezes tem gente que tem muito, mas não tem. E isso é muito engraçado, porque as pessoas hoje, quando a gente fala do mundo atual, tudo se conta com número de seguidor e like. Só que tem gente que tem muito e ainda assim não se sente porque tem insegurança e não tem o joy. Claro, seguidor e like é muito pouco, né? Vocês falaram sobre isso no outro episódio. Você pode até comprar, então... você... E assim, as pessoas... Quantas pessoas elas vão te puxar o saco por você estar oferecendo coisas de graça? E na hora que você começa a cobrar, será que elas vão estar lá de verdade ou não? Eu acredito que muitas vezes não. Muita gente não tá. Entra esse fato que eu em vários outros episódios tu fala assim sobre eu não queria nem saber se iam comprar, eu quero fazer porque eu gosto. Se a pessoa se vendeu tá ótima. Gente, olha, vai ter tanto bloquinho de Genshin Impact, porque olha, eu gosto tanto daquele joguinho, é tão gostosinho jogar. E eu desenho os personagens como eu acho engraçadinho no jogo. Aí eu fiz um monte. Coisa mais linda. Se não vender, eu vou usar eles tudo. Eles complicam demais. Porque toda essa loucurada que as pessoas começam a pensar, meu Deus, eu não tô na minha verdadeira vontade, porque tudo isso aí que eles estão falando, eu não acho que não sei. Acho que... Será que eu não tô? Gente, é joy. A verdadeira vontade, hoje em dia, as pessoas atribuem muito a sucesso e grana. Como se a vida fosse só isso. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, eles querem assim. A verdadeira vontade, você tem que ser super espiritualizado e fazer essa parte tem também. E tem que ter grana, então. Você tem que ser o cara que já anda com a cabeça dourada lá brilhando. Isso, porque daí é o universo trazendo tudo que é de bom no mundo, que você só consegue com dinheiro. Mas é porque a joy não tem nada a ver com dinheiro. Não, porque é aquele momento... gente, sabe quem tem joy, muito joy? Cachorro. Isso! O cachorro, ele tem, por exemplo, eu levei o Juliano num lugar que tinha um campo muito grande, com bastante mato, e tinha uma piscina. Ele esfregou a cara no mato, você via ali que ele tava tipo, cara, que da hora esse lugar. De repente ele olhou a piscina e fez assim, sensacional, vou pular nesse trem. E ele pulou, quase se afogou. Rodrigo teve de entrar de roupa na piscina pra salvar o cachorro que estava afundando. Tiramos ele da piscina, ele saiu correndo pela casa porque ele estava todo molhado, e ele foi mostrar pra todo mundo que ele estava molhado. Depois foi esfregar de novo na no grama. outro dia, quando ele acordou, a primeira coisa que ele tentou fazer foi pular na piscina de novo. Por quê? Cara, não importa, é uma bosta, ele podia ter morrido, mas foi da hora, foi gostoso. Ele não morreu. Ele não morreu. Não. E aí depois ele correu, ele brincou e foi... Então eu falo, cara, o cachorro, ele tem esse momento de prazer e diversão. É o louco do tarô, né? Eu digo que o louco é pure joy. Ali, tá preocupado se o precipício tá ali na frente dele. Ele tá feliz da vida. Aproveitando ali o momento dele. E a gente não aproveita. Não, por exemplo, eu não sou muito chegado a evento. Não, Rodrigo odeia. Eu odeio evento. Mas só que eu me divirto pra caralho pra evento indo fazer o que eu vou fazer agora, nesse ano. Vou pra ajudar a Luciana. Mas se eu vou produzir ou não... Mas aí a gente entra num outro ponto. Eu sou um artista autoral. Isso. Você não. Não. E o desenho, a arte, não me dá joy. Não me dá. É o teu joy. Então, é engraçado que eu ainda acho que eu não sei qual que é. Mas uma hora
Oi? Uma hora você descobre. Não, mas assim, o que eu descubro várias coisas assim? Eu normalmente, o meu momento de prazer é quando eu estou criando coisas, fazendo coisas que normalmente não tem nada a ver com desenho. E eu estou tendo um conhecimento, que aquele conhecimento tá me trazendo algo. Por exemplo, agora fazendo incenso comigo. De fazer o incenso, criar todo ele, fazer... E na hora que eu termino de fazer, eu vi que deu certo, aquilo eu acho massa. Eu acho muito legal. Sabe quando você olha e você fala assim, caraca, olha só, eu consegui fazer, ficou bom. Talvez esse vai ser seu joy. Talvez seja. De mas sentir talvez não que a quer coisa dizer funciona. Também... Eu acho que também existe muita ansiedade para saber o que é. Isso. E uma das terapeutas falou uma coisa super legal, assim, que eu... A terapia era assim, vídeo, né? Senão eu beijava. Só não beijei a tela porque ia ficar estranho. Mas ela falou uma coisa assim, que... né? Ela não falou a verdadeira vontade, mas ela falou que a vida é um labirinto. Tem só uma entrada e uma saída. E você vai chegar lá na saída. Só que, claro, vai ter dead ends, você vai ter que voltar. Mas você tem certeza que tem uma saída. Uhum. Então, ao invés de ficar tentando, assim, com aquela ansiedade de, tipo, tem que chegar lá e vou quebrar muito a cara, porque não sei o que, vai ter muito dead ends aqui, eu vou ter que voltar. Ao invés de ficar nessa ansiedade, não, só vai. Vai, se tiver que voltar, volta. Uhum. Porque o máximo que vai acontecer é ter que voltar no início e começar tudo de novo, mas e daí? Sim. Então, assim, eu achei muito legal, porque daí tira todo essa peso de que, ai meu Deus, eu não vou ter. Não, tem a saída tá lá, só que às vezes vai demorar um pouco mais para chegar, vai ter que voltar, né? E tudo isso faz parte do aprendizado e da tua trajetória. Mas esse que eu acho que vai fechar, vai estar lá aberta, vai sair. Esse problema da coisa espiritualista, né? Porque as pessoas vão falar, nossa, olha, eu já tô em tal idade. Já estou em tal lugar na ordem. Eu não descobri. E é tipo assim, pode ser que você nem descubra. É porque não vão te entregar isso. Não. Você que tem que estar dentro de ti. É só um facilitador. Terapia é a mesma coisa. O terapeuta não vai resolver os teus problemas. Ele só vai te dar ferramentas, vai te dar ali, né... dicas e tal, vai te facilitar a chegar na saída, mas você vai ter que botar tuas pernas pra andar e chegar. Vai ter que caminhar, porque ele não vai caminhar ali, ele tem a vida dele, né? Isso é a vida, né? Pode furar uma parede com uma chave de fenda, vai te dar mais trabalho, mas agora uma furadeira vai te ajudar, mas você vai ter que pegar a furadeira e furar a parede, né? Você tem que passar pelas coisas. Não adianta. É aquele negócio, né? Não existe bônus sem ônus, né? Às vezes você vai passar por algumas coisas que não vai ser exatamente o que você quer. Daí eu vou contar rápido uma história, por exemplo, do meu irmão. Eu falei que antes dele trabalhar com informática, ele foi mecânico. Porque ele não tinha dinheiro para pagar a escola técnica na época. E ele tentou passar na ET. Na época a ET tinha um curso de informática, ele não conseguiu. E ele tinha feito a prova pro Senai e ele passou como mecânico. Ele ficou mega chateado porque ele queria passar pra parte de informática. E aí ele tava entrando no primeiro colegial. E aí ele descobriu um colégio que tinha, né? Você fazer o colégio e o técnico ao mesmo tempo, só que era particular. Então o que ele fez? Ele começou aí ele conversou com os meus pais, durante um período os meus pais estavam pagando a escola para ele e ele começou a fazer o curso de mecânico. Mais ou menos no meio do ano, quando chegou no meio do semestre, ele já podia começar a fazer estágio. E aí ele começou a trabalhar numa autopeças, numa mecânica, né, sei lá, era de uma marca de carro. E aí o dinheiro que ele ganhou, ele assumir a escola e pagar a escola 100%. Já que pro meu pai e pra minha mãe tava mega pesado. Aí ele fez a prova. Antes disso ele tinha feito a prova para conseguir bolsa, para entrar ainda pagando um pouco menos. Aí ele chegou pro meu pai e pra minha mãe e falou: não, daqui pra frente eu não preciso mais, eu vou assumir.
E ele assumiu, ele ia trabalhar lá na mecânica, ele odiava, mas foi o que possibilitou ele a chegar naquilo que hoje ainda é a profissão dele. Ele não é mais técnico hoje, mas aquilo foi a parte do caminho. Então ele passou por uma coisa que ele não gostava, mas era o que podia ajudar ele a chegar lá. Se ele não tivesse feito aquilo, talvez os caminhos dele tivessem sido um pouco mais demorado. Mas ele olhou e fez, cara, é a oportunidade que eu tenho, é como eu vou tentar. E hoje ele fala assim, mas se eu vou no mecânico, ninguém me passa a perna. e aí ele chegou, e assim, nesse ponto, assim, eu tenho bastante admiração pelo meu irmão, porque eu vejo que ele traçou um caminho e ele foi, mesmo sabendo que ali era uma coisa que ele não queria, mas ele viu aquilo como uma possibilidade. E as pessoas, a gente vê isso com os jovens artistas, que é a área que a gente tá mais enfiado. O cara que ele chega e ele quer já ter o prestígio que algumas pessoas têm depois começou ontem. Cara, às vezes as coisas podem mega dar certo pra você do dia pra noite, mas existe um caminho. Mas esse caminho. Pro dia pra noite, tá preparada a pessoa pro... porque aí na hora que chega lá e dá os probleminhas, você vai saber lidar? O jovem artista, ele tem uma outra dificuldade na vida deles. Por exemplo, ele por algum motivo ele cai num gosto do Instagram, por exemplo. De repente ele consegue ter, sei lá, 20, 30, 40 mil seguidores. E beleza, ele faz um trabalho legal e tal. Só que quando ele chega no evento, tem alguém que trabalha muito tempo mais que ele. Tudo isso. Só que ele não tem uma coisa na vida. Outro que trabalha, talvez, alguns, não vou falar que é todos não. Trabalha muito mais tempo, que é a humildade. Porque ele já passou por tanto perrengue, ele já viu tanta coisa. Casca grossa, né, filho? E aí ele chega pra você e fala assim: quem é você? Nunca te vi. Como? Se eu precisasse que aquela pessoa que tem 30 mil seguidores soubesse da minha existência, pra eu ser quem eu sou hoje. Sacou? Mas a Lu falou daquela experiência que ela teve com o Lilo Stitch, o cara do Lilo Stitch, ela, na época, ela não era o que ela é hoje, então... né, mesmo que foi ruim, mas pensa se, né, você precisou passar por aquilo ali, te ajudou onde tu é, porque assim, se fosse hoje e alguém, se não tivesse passado, ninguém nunca tivesse criticado as tuas coisas, igual esse pessoal que vira famoso do dia pra noite, a hora que a pessoa quebra, a pessoa não sabe o que fazer da vida. Exatamente. E é uma coisa interessante, né, porque a pessoa que ela não passa por algumas coisas, às vezes coisas bobas vão quebrar ela. E coisas que você olha, e assim, hoje... E uma coisa que me incomoda é a pessoa que ela sabe qual é a verdadeira vontade dela. Ela pelo menos tem uma ideia do que é, só que por medo de fracassar, ela não persiste. Porque ela já tomou pedrada algumas vezes e ela olha e fala assim, não, nem vou tentar, ou vou ficar só no simples pra que as pessoas não me vejam. E aí a pessoa vive frustrada porque ela quer mais. Todo mundo quer mais. Puta, cara, olha, gente, desculpa, não existe. Sabe quem não queira mais? O meu avô, ele falava que pra ele a vida podia ser boa com uma cadeira, e ele tem numa casa uma cadeira, uma cama, uma geladeira e um fogão. É verdade. Pra ele, se ele tivesse só aquilo com ele sozinho, com certeza ele teria paz. Só que ele nunca fez isso sozinho. Aí ele sempre teve a vida dele com a minha avó, os dois viviam brigando, a vida na cidade que ele odiava, porque ele era uma pessoa do interior. Então você olha e fala assim, tá vendo? Talvez esse negócio da verdadeira vontade dele era uma coisa extremamente simples. Que a gente olha e fala assim, nossa, que ambição é essa? Já falou, dá o joy nele. Né? Mas dava o joy nele. Quando ele ia pro interior, ele amava. Ele tava ali, você via...
eu digo que a pessoa com joy, contente, ela é uma pessoa melhor. Ela é uma pessoa melhor para todo mundo. Ela faz o bem para a humanidade, é o bem coletivo, né? Sim, que as pessoas ficam enfocadas, porque eu tenho que fazer algo para a humanidade. Já que agora vamos lá, vamos começar a entrar no momento. Você sendo uma pessoa boa e não incomodar outros bastante. Vamos entrar num campo espinhoso agora. Quando a gente vê, por isso que eu sou muito, muito, muito reticente com um monte de coisas, a Jaque sabe muito bem disso. Quando eu começo a ver, e eu entendo, tá? Vou falar que eu não entendo. A galera, que ela começa a acompanhar os influencers magos das internet toda, e ela quer se inspirar naquela pessoa, nas pessoas. E aí o que acontece? A pessoa acha que ela precisa estar nas 15 mil ordens igual aquelas outras pessoas estão, que ela precisa ler todos aqueles mesmos livros, ela precisa trilhar aquele caminho daquelas pessoas. As pessoas têm o joy de ler aqueles livros, de fazer aqueles rituais, de ter aquelas experiências. Ou talvez só sejam pessoas que ficam escrevendo que leem muito, que fazem muito, e é só uma puta de uma fanfic só pra colocar na internet pra ganhar um biscoitinho. E isso existe. Todas as profissões, pras blogueirinhas, isso existe pra desenhista, isso existe pra todo mundo, tá? Só que a pessoa, quando ela está perdida, quando eu falo perdida, não é no modo pejorativo, que a pessoa tá perdida, não. A pessoa tá perdida que nem... Eu posso falar que eu tô perdido porque eu ainda não encontrei meu joy. Eu posso falar isso. Mas não é do modo pejorativo, é sim do modo de... Eu ainda não encontrei, então eu estou perdido. Você só acontece algo quando você se encontrou. Tirando isso... Eu não vejo como perdido. Eu acho que a gente precisa de experiências e referências para saber o que a gente traz joy. Ok, melhor. Então... E aí a pessoa, ela quer seguir os passos daquelas outras pessoas, mas só que é o seguinte. A pessoa fala assim, eu leio 3 livros por semana. Tô dando um exemplo, não tô falando que é alguém ou não. Número, vou falar até mais, né? Porque senão as pessoas falam, eu leio 15 livros por semana. O que a pessoa trabalha? Em que momento ela lê? Como ela lê? Qual é a grossura dos livros? Ela lê todo o livro? Ela lê só a sinopse, ela pega só aqueles pontos que ela acha importante do livro. Você tem que saber tudo isso. E a sua vida, como que é? Que hora que você estuda? Que hora que você trabalha? Que hora que você vai dormir? Que hora que você acorda? Quem você sustenta? A gente tem que entender que por mais que a gente admire, eu falar, não, eu vou seguir os passos daquela pessoa para eu ter o conhecimento dela. Talvez você não tenha. Talvez a pessoa leia tentando ter joy da outra pessoa. Isso, né? Exato. Quando eu tava nessa vibe de ficar assim, olhar, porque fulano faz isso, tal pesquisador faz aquilo, não sei o quê, mas daí eu percebi que eu já tava demais procurando referência externa. Que a minha referência tinha que vir de mim, era interna. Eu não posso fazer o que o outro faz, porque aquilo ali que o outro faz... diferente, Jaque. O que eu quero. E eu também não posso esperar que aquele fulano lá vai entender o que vai me trazer joy, porque ele só vai falar da experiência dele. Né? Eu tenho uma amiga que ela vinha me perguntar, ela começou o mestrado depois, ela vinha me perguntar, não, mas o que tu fez, o que tu faria? Eu cheguei uma hora que eu falei pra ela, não adianta eu te falar, porque eu fiz baseado no que eu queria, no que eu gostava e no que eu podia, e 1001 coisas que tinha ali. Eu não sei da tua vida, eu não sei tudo da tua vida, ninguém sabe, só tu que... Essa é a resposta que só tu pode responder, e é aquele momento que tu tem que ir sentar lá com o teu desconforto, com a tua dor, às vezes, ou com a tua ansiedade, e pensar o que é melhor para mim, o que eu quero, o que funciona. Porque se você só ficar procurando referência, você vai ficar atrás de gente aí maluca, que não sabe, nem sabe se a pessoa tá fazendo tudo aquilo, e também não importa
ela tá fazendo aquilo ali, porque pra ti não importa. Isso. Então, eu acho que esse é o momento que você tem que largar de ficar procurando referência nos outros e dando... Porque nem... Eu percebi que às vezes, você pergunta, mas a pessoa não tá equipada para te dar uma resposta, porque é uma resposta que só tu... Mas a gente não quer, a gente quer que alguém fale pra gente o que a gente fazer, dá a receita aí do bolo. Mas aí... Mas ó, Lu, você acha que o Joy é um sigilo? Por que eu estou falando isso? A Jaque falou do negócio... Não. A Jaque falou do negócio do labirinto. Uhum. O sigilo, na magia, tudo, ele a partir do momento... Uhum. O Joy, você está muito ansioso, querendo aquilo que você quer, querendo descobrir seu Joy, aquilo que deixa seu... Fala perto do microfone. Desculpa, que eu saí aqui. E aí, enfim. E aí, se você faz isso, talvez você não encontre seu Joy. Uhum. Porque você está na ansiedade em cima daquilo. Olha... O teu labirinto é teu, é só teu, não é o meu. O ano passado eu lancei um sigilo que eu não lembro como ele era. Eu não tenho lembrança zero de como ele era ou exatamente o que eu pedi. Certo. Eu não tenho essa... Eu fiz... Foi o ano passado eu lancei 1 milhão de sigilo também. E esse ano eu tô colhendo algumas coisas que tem relação com aquilo. Mas eu não fiquei procurando. Porque o ano passado chegou um ponto que eu olhei e fiz, eu não procuro mais. Trabalho que me procura. E funcionou muito bem, porque começou a me procurar o trabalho. Isso tudo teve outras circunstâncias, mas eu deixei as coisas acontecerem. Foi bem, e aí esse ano... Não, foi bem no finalzinho do ano passado, me apareceu uma oportunidade de um trabalho que eu não acreditei que ia rolar. E aí, de repente, rolou esse trabalho, e ele tá rolando, e ele é exatamente uma das coisas que eu queria fazer. Tu falou um ponto-chave aí. O que tu falou foi assim... Quando eu não dei mais bola, eu larguei. E de querer controlar o que vai entrar, o que vai sair, o que vai, se não vai. Quando eu parei de controlar, eu falei que não. E deixei fluir, as coisas fluíram. Sim, Só sim. Que é muito ansioso nesse ponto. A gente muito, né? Sabe o que aconteceu? A gente quer controlar tudo. Eu acho que a gente começa a parar de controlar quando você fica com o saco tão cheio. Sabe, eu tava com o saco tão cheio de Twitter, de ver o povo brigando por idiotice, porque o povo da arte adora brigar. Jesus, como vocês brigam. E por coisas idiotas. E aí, cagação de regra. Todo mundo briga, é só briga. Entrava no Twitter, no Instagram, olha, porque eu sou bom, porque eu tenho 60 mil seguidores, aí chulando porque não... Ai, mas a minha lojinha não vende nada. Sabe qual é a regra de sair das redes sociais? Se eu entro, é o que eu mais entro, assim, pra olhar, eu não posto nada, porque, né, eu não quero ser influencer, mas se eu fico com raiva, ou se eu quero responder alguém que eu nem conheço, né, porque se eu quero responder alguém, eu saio. Porque daí, pra que eu tô ali? Não faz sentido. Exatamente. Naquela vibe, eu saio. Porque eu penso, pra que eu vou entrar numa vibe que vai me fazer mal, que vai fazer ficar com raiva, ou triste, ou... Pra quê? Eu posso lá assistir Netflix, que eu adoro. Eu olhei e fiz assim, cara, eu tô de saco cheio. Eu não vou ficar essa coisa de... posta 60 vídeos, dando pulinho, dancinha, rios, sei lá o quê. Eu fiz, não, cara, quer saber, foda-se. Eu não vou ficar fazendo coisas que não são da minha natureza, porque eu não gosto. Eu gosto de desenhar. Então, quando eu desenhar, eu posto. E pronto. E isso tudo... e aí eu olhei e fiz assim, cara, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. Então eu não vou ficar procurando esse reconhecimento do público com o meu trabalho pessoal, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu vou dar esse reconhecimento pro meu trabalho. E voltar a ver o meu trabalho como alguma coisa que realmente me dá prazer. Fim. O prazer é teu, não é? As coisas começaram a melhorar. E aí começou a aparecer trabalhos onde eu faço só o que eu quero. Que o cara chegar pra mim e falar assim, bem, faz o que você quiser.
Mas isso quantos Quase anos? falou pra mim, eu te amo, faz o que você quiser. Entendem que você precisa de referência e experiência. Não dá, não acontece, você não nasce assim. Quanto tempo foi? Quanto precisou saturar? Quanto de ansiedade precisou? Eu tenho uma amiga que ela... tudo aconteceu muito rápido pra ela. Uhum. E eu falo, porra, né? Essa daí tá fazendo tudo certo, né? Eu devo estar fazendo tudo errado, porque, né, o universo não está colaborando. Mas... Aí o que aconteceu? Ela caiu entre aspas, no emprego dos sonhos, entre aspas. E foi o maior bosta do mundo. Ela se frustrou, foi horrível. E pra ela foi muito pior. Daí eu pensei, pô, o universo tá sendo bonzinho comigo, porque pelo menos o meu foi aos poucos, né? Porque ela cresceu tão rápido que o tombo, né, foi muito pior. Rápido, a mesma velocidade, né, Jaque? Penso assim, peraí, pra mim isso aí seria o fim. Eu acho que eu ia entrar numa depressão. Então, pra mim, a minha jornada tá ótima. Então, quando para de comparar a jornada, né? Olha, aquela ali chegou, aquele fulano. É a hora que tem que parar e pensar, tá, mas o que pra mim é importante? Se fosse isso comigo, ia me quebrar de vez, que eu não ia nunca mais nem conseguir levantar. Talvez pra ela é outra experiência e tal. Então, eu acho que a referência é nossa, e essa coisa de querer controlar baseado nos outros ou em fatores, né, externos. Não dá. Tira no pé. Não dá. E também sofrimento, né? A gente quer, como diz o Renato Russo, a dor vem do desejo de não sentir dor, né? Porque não quer, não pode. Nossa, não posso ficar com dor. E vai. É a dor. Como é que você vai ter referência para qualquer outra coisa? As pessoas, elas não entendem que, primeiro, você pode olhar e achar alguém melhor do que você, assim, eu vou colocar isso muita aspas, né, porque... Vai ter gente melhor que a gente. Gostar mais de eu adoro aquele trabalho daquela pessoa e eu sei que ela tá num nível acima do meu, mas não é você olhar e se sentir um merda por causa disso, porque aquela pessoa tem uma jornada, e você olhar e falar assim, porra, legal, um dia eu chego ali. E também porque é muito binário, né? Ou eu sou um bosta, ou eu sou ótimo. Não existe o meio. Você não pode ser cara. Ótimo, ou senão você é bosta. Não, cara, e você pode olhar e falar assim, não, o que eu faço tá legal, aquela pessoa, porra, mas você tem que olhar, a pessoa tem 10 anos, 15 anos de experiência. Hoje em dia, a internet tá aí pra facilitar muito a vida das pessoas. Hoje em dia, você procura no Google qualquer coisinha, tem curso online. Hoje em dia, as coisas mudaram muito da nossa época. Então, você às vezes vai ver, a gente brinca que são anomalias, né? Às vezes a gente pega moleque de 18 anos que ele desenha que é o capeta virado do avesso, né? E aí a gente olha e fala, bate surra de piroca em pessoa de 20, 30 anos de experiência. Mas hoje, a gente tem tantas ferramentas, aquela pessoa que estava lá 30 anos atrás, não tinha nem metade ela teve que suar sozinha. Então, hoje, também tem outro momento, e as pessoas estão vivendo. Talvez, daquela pessoa que tá 20, muito 30 pesada. Anos, ali, a base dela já tá bem sequinha. E acontece aquilo que a Joque falou, ela não vai ser um caramelinho. Na hora que ela tiver uma queda, ela vai olhar e fazer assim, ok, acontece. Na hora que alguém vier criticar o trabalho dela e falar que o trabalho dela é uma bosta, ela vai fazer assim, tô nem aí, amigo. Agora tem gente que você vai falar, nossa, o trabalho é uma bosta. Porque tem gente que é escrota. Você falar assim pra alguém, desculpa, você é escroto. Mas, quando ela ouvir isso de uma pessoa escrota, tem gente que desmorona e não some. Some, assim, você não vê mais a pessoa aparecer. E não é assim. E pra mim foi importante fazer, quer dizer, não fazer, é esperar a aprovação dos outros do que eu tô fazendo. Né? Porque eu quero que a pessoa concorde com que mas às vezes a pessoa não entende, não é a vibe dela, ela é outro tipo. Não adianta, né? Eu tenho que estar contente comigo sem esperar que fulano, ciclano, sei lá quem, vai entender aquilo ali, vai concordar e vai achar que é isso. Não, primeiro que isso é bom pra mim, então
E não importa se pro outro é bom ou não é. Aí é ele que acha joy dele. As pessoas elas têm esse problema de procurar aprovação, né? Se não é dos pais. É porque, assim, que nem na arte. A gente procura aprovação porque a aprovação das pessoas é o que nos traz clientes. Só que, assim, o quanto isso é importante, e hoje a gente tá dizendo só em ser convertido em like e seguidores, eu não vejo importância nenhuma nisso, porque eu brinco assim, quando um outro artista fala que seu trabalho é ruim, eu olho e falo assim, olha, quem determina se seu trabalho é bom ou não é o cliente, porque é ele que vai gastar o dinheiro. O outro artista, ele às vezes não vai gastar nada com você. Quem vai te dar os likes, aqueles seguidores, eles nem são teus clientes. Então, quer dizer, as pessoas estão tão preocupadas com isso hoje que elas não estão se preocupando que o reconhecimento, talvez, está ali no momento que ela está conseguindo sobreviver daquilo. Ou, pelo menos, fazer aquilo e ter prazer em ver que aquilo está funcionando de alguma maneira, seja lá o que for funcionar para a pessoa. Porque, às vezes, é ter conseguido um trabalho, às vezes é só produzir, é ter orgulho de si mesmo por olhar aquilo, né? Então, meio que whatever. Aí o joy, cada um sabe qual é o seu. Mas eu entendo que as pessoas querem a aprovação, mas isso não pode ser a coisa que paralisa, porque normalmente é o que paralisa. O cara vai assim, já que eu tive só 10 curtidinhas no meu desenho, nunca mais vou desenhar. E cara, o algoritmo, a gente tá falando de um monte de coisa. Esse é o problema, as pessoas estão focando no negócio errado. Quem que é teu cliente? É o seguidor? Às vezes não, tem que ver quem é. Então, se clientes são os teus seguidores, então vai fazer diferença. Então vai ter que fazer alguma coisa aí pra gerar. Agora, se os teus clientes não são os teus seguidores, não faz diferença, gente. A galera esquece, né? A gente tá lidando com um negócio que é um software. E ele tem algoritmo pra funcionar, o que ele vai pegar, o quem paga. Então, às vezes você falo ali, que algoritmo não alcança. Eu nunca vi, assim, como... Às vezes não alcança, e não alcança não é porque você não é bom. Não alcança porque o site tá te sabotando, cara. Fica tranquilo. O próprio... Mas eu acho que é isso, Lu, assim, por exemplo, eu acho que as pessoas, né, a gente fica, incluindo eu, a gente se apega a coisas que não tem nada a ver. E a não ser que os seguidores vão pagar, sejam os teus clientes mesmo, e tu dependa ali para viver, aí beleza. Agora, se não, ego, é só apego. É só pessoas. Controle. O João Gordo tava comentando hoje que tem uma conta no Instagram que tem mais de 200 mil seguidores. E o pessoal da extrema-direita lá, por umas coisas que ele falou, começaram a denunciar a conta dele. Ele chegou a perder a conta do Instagram algumas vezes, inclusive ele tá processando o Instagram por causa disso. E eles devolveram a conta dele, só que colocaram ele naquele limbo. Então, ele falou assim que ele coloca a postagem e tem, 200 mil seguidores, nem 2 mil curtidas tem. Entendeu? Ele falou, faz pra sabotar. E a gente tá falando do João Gordo, que existiu um ataque coordenado para derrubar um negócio dele, ele tá processando a ferramenta. Se a gente tá falando disso, imagina da gente que não tem 10% de conhecimento, de reconhecimento que esse cara tem. Mas ele é uma figura pública que precisa daquilo ali. Isso. Então, ele né? Isso. Agora, você não vai precisar ser o João Gordo. Não, isso ele tava falando porque ele tá o Instagram dele, ele tava trabalhando para vender o Pix, para que ele faz aquele negócio de ajudando o pessoal que mora na rua. Ele faz comida para entrega pro pessoal da rua e tava pedindo dinheiro para comprar roupa de frio para entregar pro pessoal da rua. E ele falou, cara, não chega nos algoritmos essas coisas. Que, lógico que a gente tá falando de uma pessoa pública que tem uma outra realidade completamente diferente da gente. Mas pra você ver como que funciona, não importa se o cara tem 200 mil seguidores ou tem 20.
Mas é isso, assim, eu acho que tá... às vezes eu fico olhando assim, mas eu quero ser influencer, mas tem certeza? Você tem estrutura pra isso? Eu não tenho. Eu não, também não quero. Apesar de ter A minha vida vai depender de um monte de gente que vai decidir o que eu tenho, como que eu tenho que me comportar, o que eu tenho que fazer, onde que eu vou, como que eu faço, o que eu falo, porque qualquer coisa que eu fale vira contra mim, gente. Deve ter gente que gosta disso, mas eu não. Eu já perguntei umas 15 vezes pra mim, por que eu gravo um podcast? Te dá joy, Roy, dá sim, joy. Lógico que dá, mas sacou? Você olha e fala assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Nunca foi pra ter milhões de seguidores, pra ter 1 bilhão de downloads. Não foi, até porque eu não sei como que eu vou me importar com isso. Entendeu? Eu não sei, você está influenciando pessoas, você fala coisa. Não, eu falo coisa da minha vida. Posso dar exemplos da minha vida, mas eu não tô falando pra pessoa fazer aquilo, não. Quando você tem tudo isso de seguidor, que tu fala, influencia as pessoas. Não é dizer, mas eu falei, se rale quem olhou. Não é bem assim. Não é assim. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Então, é complicado, porque, como eu sempre falo, a gente sempre faz aqui, a gente sempre está falando da gente. Funcionou pra gente. Pros outros não quer dizer que vai funcionar. Então, assim, Mas é complicado. Que nem eu falei, muitas vezes a gente vai aqui... É perigoso ficarem cagando um monte de regra aqui. Porque o indivíduo, né? Esse é o que eu pesquiso, né? A minha pesquisa é toda baseada no indivíduo e, gente, cada ser humano é diferente. Então não adianta querer ficar cagando 1000 regras aí, porque todo mundo é muita gente. É muita coisa, né? Isso não dá pra você colocar todo mundo na mesma caixa. Não vai. Então, eu acho que as pessoas ficam passando um monte de receita de bolo, dando a expectativa para os outros que aquilo ali vai funcionar. E não, obviamente. E aí é que tá. A Luciana fala isso. Você dá a receita do bolo, mas você não sabe qual que é o forno que a pessoa tem, qual que é o produto que ela vai usar, porque assim, eu amo no Tudo Gostoso, Lu. Eu amo Tudo Gostoso. Maravilhoso. Sabe por que eu não amo? entro mais no Tudo Gostoso. Porque Fórmula do fracasso, gente. Não, mas sabe por que eu amo Tudo Gostoso? Porque assim, a pessoa fala assim, eu fiz uma limonada. É água e limão. Aí a pessoa fala assim, o meu ficou uma delícia. Eu usei água e laranja. O outro fala assim, o meu ficou maravilhoso, porque eu usei água, açúcar e pera. Ficou uma limonada, você fala, gente, já não é mais limonada. É terra de ninguém lá. E aí as pessoas vão fazendo comentário, eu vou dar nota 1 porque o limão deixa azedo. Eu não gosto de limão. Aí você entendeu? Então é um nível de loucura das pessoas. É a mesma coisa de, vem aqui, faça uma tortinha de frango. Ai, gente, a minha ficou maravilhosa, mas como eu não gosto de frango, eu usei atum. É uma torta de atum. Eu não vou nem falar das dietas que a galera faz porque viu que alguém fez, tá? Não vou fazer isso porque senão... Ô Lu, só fala aquele negócio que você falou depois aí que você tá fazendo a faculdade de nutrição. Você comentou, né, que as pessoas podem perder, né? O nutricionista ele não pode passar dieta generalista ou até ficar dando muita dica desse tipo de coisa, porque ele pode perder o CRN. Se ele for denunciado, ele perde o CRN. Porque aí é aquele negócio que a Jaque falou da pesquisa dela. Cada pessoinha é uma pessoinha. Cada um tem a sua especificidade. Então, às vezes, uma dieta vai funcionar pra Jaque e outra vai funcionar pra irmã dela completamente diferente. Minha irmã é nutricionista. Então, ela mesmo olha assim e fala, cara, não funciona. Não dá pra você colocar na caixa. Janine, tal minha amiga, não sei o que ela disse. Não. Ela falava assim, essa minha amiga aqui, ela é nutricionista
né, para ela, a especialidade dela são dietas. Então, aqui está o contato dela para sua amiga ir e se consultar com ela. Uhum. Mas é assim que tem que ser. Não é minha área, ela disse, eu não gosto. Eu fiz aquele negócio de genética, Jaque, e mostrou que se eu fizer uma dieta low carb, eu tenho as chances de engordar. Sério? Então, que sorte a sua. As pessoas reclamam da vida ainda. Então, assim, na hora que você olha assim... Então, assim, eu vi essa dieta e a dieta do Mediterrâneo também. Então, eu tenho a chance de, por exemplo, se eu sou gordinho, eu faço essa dieta, as chances de eu voltar a ficar gordinho é gigante. Voltar a ficar gordinho? Sim. Você... Não, tô falando assim... Perde peso e depois recupera, né? Recupera. As chances de eu recuperar na minha genética é gigante. E as pessoas esquecem que existe a genética nessa porra toda. Por isso que é personalizado. Eu sou magro, Jaque. Eu vou te falar de o ruindade. Não, também. Mas é porque... Pessoas que são magras e podem comer carboidrato tem impacto. Não. Pera. Não. Eu sou magro porque eu como no horário certo e um tanto certo. Porque eu engordo numa facilidade que você não tem ideia. Já que eu já tive 98 quilos. Mas você é super alto, Roy. Mas aí ele ficou... Eu era um gordo. Ficou gordo, ficou gordinho. Eu fiquei gordinho. Fiquei gordinho. Tanto que ele não gosta das fotos do nosso casamento por causa disso. Tô tudo gordinho, não. Meu terno de quando eu casei, eu pareço um saco de estopa hoje dentro dele. Crença limitante essas coisas. Uhum. Porque, né? Assim. Gordinho pra quem? Gordinho, quem que disse isso? Quem disse foi a rua que eu subia. O que ela falou? Eu disse. E eu subi a rua, eu ficava morrendo. E depois quem também disse foi Mas esse não era o problema ortopedista. De você gordinho. Você não faz exercício físico, pode ser magro, pode ser gordo, vai ter dificuldade de subir a rua. Não, nunca tive. Aí o ortopedista chegou pra mim e fez assim: eita, você tem duas... Como que é o nome? Vértebras. Que são gelatinas, amiguinho. É que já perdeu Ele já perdeu. Então você precisa emagrecer, amiguinho. Você não pode engordar mais, senão, amiguinho, você tá fudido, amiguinho. Eu fiz assim, então tá bom. Aí eu comecei a fazer... Não fiz dieta, não. Eu só comecei a comer no horário certo e um tanto certo, sim, legal, de comida. E tirar muitas das porcarias ultraprocessadas. Muita porcaria ultraprocessada, porque eu amava um chiquinitos, eu amava uma mortadelinha, eu amava um presuntinho, uma salsichinha, amava tudo isso. Aí depois eu comecei a... Como português, mas não como porque, né, mais gosto. Cuidado. Aí, mas assim, aí depois nunca mais engordei também. Minha irmã teve. Mas eu também como... eu não janto tarde, à noite eu não tomo mais refrigerante, à noite eu não bebo nada na hora da minha janta, super regrado. Sim, você alterou o estilo de vida, né? Então assim, mas assim, não me faz mal? Não faz mal. Eu faço, tô legal e tá tudo bem. Uhum. Então, só criei umas rotinas. Criou rotina e não ficou pegando na internet. Não peguei com o nutricionista picareta, que se eu ver no YouTube... Às vezes nem eu acho. Eu vou pegar o CRN é dele e vou denunciar. Vou gravar o vídeo dele e vou denunciar. A maioria é coach, eles nem são nutricionistas. É verdade. Aí você fica pegando o coach. Coach e profissional de educação física, que acho que também pode. Por eles terem algumas matérias, e aí eles falam coisas assim, puta merda. Mas falam coisa, dá de tudo, né? Médico falando um monte de bosta. Não, isso daí. Só que o problema das pessoas é isso, elas dão muito crédito, né? Eles incensam muito as pessoas. A pessoa tem 1 milhão de inscritos no YouTube dela, o pessoal vai lá incensar. Esse que é o problema. É assim que funciona. Jaqueline, estamos chegando no nosso final. Tem mais alguma consideração para fazer?
Não, só ache o seu caminho dourado e não fique tentando olhar o caminho dourado do outro. Verdade. Crescer na árvore dos outros. Vai parecer mais dourado pro outro, mas não, é o dele, o seu é o seu e pronto. Gozar com o pau dos outros é sempre mais gostoso que com o seu. Então... Como é que isso pode ser mais gostoso? É porque ele vê Tem ali... gente que goza só com o pau dos outros, né, Lu? Ele olha ali e vê que o ocro, como o ocro tem um pau muito maior, então ele goza com o pau do ocro pra mostrar que ele também é bom. E aí esquece de que dele pode ser pequeno, mas pode fazer o trabalho direito. É isso aí. Então, a gente tem que ter isso. A Jaque precisa dar agora no final do programa aquela diquinha. A gente ia falando da Jaque dá, Luciano. Não, você que tá levando pra esse lado. A diquinha... ninguém tá levando pra esse lado. Só Todo você mundo levou. Todo mundo, não, só você. Só você. Jaque, dá uma dica de alguma coisa que você acha interessante pro pessoal pesquisar, ouvir, o que você quiser. Como vocês sabem, eu adoro os programas de médium aqui dos Estados Unidos. Verdade. Adoro. Adoro. E as pessoas falam, deve ser mentira. Foda-se, eu adoro. Não quero nem saber se é mentira, se é verdade. E tem um que agora não faz tanto tempo que saiu no Netflix, que é do... o nome deve ser em português Vida Após a Morte, porque é Life After Death, né, em inglês, com o Henry Tyler, que ele é um médium bem novinho, assim, um menino. E eu adoro o programa dele. Ele já fazia antes, mas agora ele tá fazendo ele fazia pro antes, que era Hollywood Medium, que ele lia só celebridades, que era bem legal também. E agora a Netflix, né, contratou e ele faz pra Netflix. E antes, o que mais me chamou a atenção num dos readings que ele fez, não me lembro qual ator, porque eu não conheço essas celebridades, né? A maioria eu tinha que olhar no Google, porque eu não sabia quem eram essas pessoas. E das pessoas que ele leu, ele falou assim pro cara... teve algum caso na sua família de um homem que morreu de ataque, né? Faleceu de ataque cardíaco e tal, não sei o que. E aí ele, não consigo lembrar. E ficou uma situação meio esquisita, assim, né? Porque, sabe, quando parece que ele não acertou, o cara morreu depois de ataque cardíaco. Igualzinho ele descreveu. Então, assim... Aí eu falei, né, para as pessoas que falam que era mentira, agora me explica isso aí. Porque, tipo, ele descreveu a morte da pessoa, ele descreveu a morte do cara, e o cara não tinha ninguém na família dele que morreu daquela forma. Acho que deram uns 2 meses, 3 meses depois o cara morreu daquela forma. Não. Isso é um pouquinho complicado. Então, eu indico essa série do Tyler. Tá aí, você. Muito bom. Rodrigo, mais alguma consideração? Não, assistam Ted Laço. O coração fica quentinho. Aí. O meu não ficou, gente. Credo, Jaque! Nossa, você é uma sequoia. Não, então você pode assistir Dr. Paul. Nossa senhora. O Dr. Paul é mais legal. Eu acho ele tão fofo. Então, e aí eu já sei tirar uma vaca de dentro de uma vaca. Ok. Aprendi com o Dr. Paul. Depois de 7 temporadas, eu já aprendi muita coisa. Lu. Mas vocês não aprenderam, gente. Vocês só estão assistindo, tá? Isso é uma brincadeirinha. Um xiste. Então, Jaque, muito obrigada por hoje. Foi muito legal essa conversa. Espero que a galera também curta. Isso. Reflitam. E a gente se vê no próximo programa. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.